Aleluia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, graça e paz a todos. Estamos no 5º dia do nosso propósito. Você é verdadeiramente muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para estar aqui comigo. Que bom que você se programou, que bom que você está posicionada para estar comigo aqui neste tempo de alinhamento, neste tempo de palavra. E hoje nós vamos orar pelos 12 meses, nós vamos consagrar nas mãos do Senhor todos os meses do novo ano, um por um, nessa live oracional, consagrando nas mãos do Senhor para que a sua boa, perfeita, agradável vontade se cumpra mais uma vez. E assim como eu falei ontem, vou terminar as duas últimas formas que Deus usa para falar conosco e vamos então, em seguida, estabelecer um ato profético dentro desta nossa dinâmica de oração, de consagração, de entrega, de busca, de posicionamento, de atitude naquilo que Ele estabeleceu para nós, para essa nova estação. Tudo tem que ser diferente. Aleluia. É isso aí, Alexandra Pires. Já começamos, já estamos posicionados, já estamos aqui para provocar o céu mais uma vez. E eu amo o fato de que quando nós provocamos o céu, aleluia, o céu reage. Amém? Quando nós provocamos o céu reage. Porque o céu deseja que nós o provoquemos. Isso é poderosíssimo. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, estou alegre por todos os testemunhos que eu tenho recebido nas redes sociais. Tanto nos comentários no TikTok, tanto no Instagram, tanto no Facebook, até as pessoas que estão a acompanhar pelo canal do YouTube, Pastora Ruth Catala, estão a deixar nos comentários o poder que está a ser participar, a intensidade do que está a ser este propósito. Então, eu preciso fazer verdadeiramente menção disso, porque tem sido uma bênção muito grande. Antes mesmo de entrar, então, no desenvolvimento do resto do conteúdo que comecei ontem, eu vou orar agora. Eu quero consagrar nas mãos do Senhor esse nosso momento, esse novo tempo. Eu quero chamá-lo para estar conosco mais uma vez. Não que ele não esteja, mas é que isso é para mim. A convicção de que ele é tão bom, tão generoso, tão cuidadoso, tão atencioso, e ele também tem liberdade para trabalhar nas nossas vidas. Pegue a tua Bíblia, pegue a tua caneta, pegue o teu caderno de anotações, o teu planner, tua agenda, pegue o teu caderno de devocionais, porque eu tenho certeza absoluta que sim, o Senhor irá nos surpreender. Aleluia, eu estou alegre, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez, neste 5º dia de propósito. Deus, cada dia que passa, cada momento, nós conseguimos perceber o Teu Espírito a nos moldar. Conseguimos nos levantar, nos posicionar e então conseguimos perceber que vamos nos tornando cada vez mais parecidos contigo. Ah, Senhor, obrigada por cada homem, cada mulher que está aqui comigo, posicionado, Deus, nesses dias, ouvindo a Tua voz, buscando a Tua voz, buscando compreender a Tua voz, buscando entender a forma como o Senhor fala, a forma como o Senhor se move, a forma como o Senhor age, a forma como o Senhor nos desperta para este novo tempo. Estamos refugiados nesta redoma de graça, esse lugar seguro, esse lugar puro, esse lugar verdadeiro, esse lugar onde nós somos abastecidos, fortalecidos, surpreendidos, ensinados, instruídos, despertados para vivermos o Teu propósito. Oh Deus, não queremos nos preocupar
preocupar com o que vai acontecer amanhã. Nós queremos entregar a Ti o nosso caminho, entregar a Ti as nossas decisões, os nossos passos. Ah, Deus, eu tenho homens e mulheres do outro lado orando comigo. Eu creio verdadeiramente. Existem homens e mulheres posicionados, alinhados, ativados, preocupados em buscar primeiro o Teu reino para que o resto das coisas seja acrescentado. Nesses dias temos testemunhado, Senhor, curas, temos testemunhado restauração na vida, na intimidade das pessoas contigo. Temos visto restauração de casamentos. Temos visto, Pai, homens a voltarem para casa, mulheres a voltarem para casa. Nós temos visto o Teu poder a se manifestar. Muito obrigada. Não queremos que seja só mais um propósito. Não queremos que seja só mais um tempo de consagração. Não queremos que seja só mais uma campanha ou qualquer outro nome que nós possamos dar. Nós queremos que seja um tempo de alinhamento, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de ajustar as nossas lentes. Nós desejamos que a Tua voz seja a nossa porção, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos desperte para o Teu tempo, nos desperte para o momento da graça, o tempo da graça, o ponto da graça, nos desperte, Espírito Santo, nos ativa para o Teu propósito, nos ativa para a Tua vontade, ativa os nossos sentidos espirituais mais uma vez, para que possamos ouvir especificamente aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não permita que sejamos enganados, não permita que sejamos iludidos, não permita que sejamos, Senhor Cristo, que possamos, Deus, receber uma rasteira pelas armadilhas que muitas vezes vêm para nos seduzir e nos atrapalhar de ter o vislumbre do céu. Nós queremos o céu, revela-nos o céu, a perfeição de quem Tu és, a perfeição da Tua voz, a perfeição da Tua palavra, a completude que se encontra no relacionamento contigo, na intimidade contigo. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, revele-nos a segurança que tem em podermos caminhar lado a lado com Teu Espírito. Olha para nós, nos purifique, nos santifique, nos dê um caráter igual ao Teu, ó Cristo. Nos dê um caráter, Senhor, parecido com o de Jesus. Espírito Santo, nos aconselhe. Espírito Santo, nos convença de todo o pecado, de toda mentira, de toda altivez, de todo orgulho, de tudo aquilo que nos separa do Senhor. Oh Deus, se existe alguma coisa boa no Senhor, é o próprio Senhor. Se existe alguma bênção no Senhor para nós, é o próprio Deus, é o próprio Senhor. A Tua presença é o dom mais precioso, a graça mais maravilhosa. Deus, em nome de Jesus Cristo, faça-nos perceber isso. Muito mais do que as coisas que desejamos, muito mais do que o que nós queremos, faça-nos desejar a Tua presença. Faça-nos querer a Tua presença. Faça-nos nos alimentar da Tua voz. A Tua voz nos cura. A Tua voz nos liberta. A Tua voz nos abastece. A Tua voz nos direciona. A Tua voz nos alinha. A Tua voz nos ensina, nos instrui. A Tua voz nos supre. A Tua voz nos sustenta, Yahweh. Obrigada, Senhor. Nos colocamos às Tuas mãos e nós pedimos, fale conosco nessa hora. Fale conosco nesse tempo. Ah, Deus, que o céu esteja favorável mais uma vez. Assim como tem sido nesses dias. Cada um dos dias, o Senhor tem despejado porções especiais para nós. Porções especiais para os meus irmãos. Porções especiais. Cada um segundo as suas necessidades. Cada um segundo as suas lacunas. Cada um segundo as suas imperfeições, medos, dificuldades, problemas. No nome de Jesus Cristo, nós somos guerreiros. Fomos forjados para a guerra. Assim como o Senhor nos tem falado em Josué 1:8. Tenham bom ânimo, sejam fortes e corajosos, conduzam o povo, guardem a lei, não se esqueçam dos mandamentos que eu vos ensinei e então serão bem-sucedidos. Nos apegamos nessa palavra, sobre ela caminhamos, nos apegamos nessa palavra, sobre ela nos movemos, nos apegamos nessa palavra, sobre ela profetizamos. Eu oro em nome de Jesus Cristo que o Senhor invada o ambiente onde está o meu irmão agora mesmo, que o Senhor invada o ambiente onde está minha irmã agora mesmo, que o Senhor invada, Pai, este quintal, invada este quintal, encha o quintal com nível de glória, que milagres aconteçam, que haja uma colisão entre céu e terra. Deus, em nome de Jesus Cristo, na vida desse teu filho, dessa tua filha, eu oro, Pai, e peço que haja uma colisão de milagres, no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, queremos sair do raso para o profundo, não queremos que a água bata apenas no tornozelo,
tornozelo, nós queremos que ela venha para o joelho, que ela venha para a cintura, que ela bata nos ombros, que ela, Deus, nós queremos mergulhar, nós queremos viver o teu propósito, nós queremos viver a tua vontade. Fale conosco cara a cara, fale conosco de forma audível, Senhor. Use as formas que nós trabalhamos hoje, ontem, as que iremos trabalhar hoje, mas em nome de Jesus Cristo, assim como disse Jó, não queremos te conhecer só de ouvir falar, nós não queremos só te conhecer através dos outros. Isso é muito bom, sim, mas nós queremos te ouvir, te conhecer, porque andamos contigo, é de contigo andar, e chega dessa conversa de que nós estamos fracos, estamos desanimados, estamos cansados. Não, nós estamos aqui, entramos bem no novo ano, estamos posicionados, estamos confiantes, estamos certos de que o nosso Redentor vive, estamos certos de que os seus preceitos nos sustentarão, estamos certos de que lutaremos para não falhar, lutaremos, Senhor, para guardar os seus preceitos, os seus mandamentos, guardar e proteger a sua lei. Nós seremos guardiães do azeite, nós seremos guardiões da chama, nós seremos, Senhor, alinhados com o céu, estaremos aqui posicionados. Pai, nós oramos e pedimos, fale conosco, ó Senhor, tenha misericórdia de nós, não permita, Pai, que nos sintamos abandonados, intimidados, tristes, preocupados com o que não aconteceu. Não interessa, o nosso Deus está no controle, o nosso general é Cristo, Ele vai adiante de nós, Ele guia os nossos passos, Ele conduz as nossas decisões, Ele guia os nossos pensamentos, Ele nos orienta naquilo que nós não sabemos, Ele sabe, o que nós não vimos, Ele vê, o que nós não entendemos, Ele percebe, Ele sempre está a 3, 10 passos, 50 mil passos à frente de nós. A nossa parte é confiar, e eu escolho confiar, eu escolho ouvir. O Senhor nunca nos decepcionou, a tua voz nunca nos traiu, a tua voz nunca nos mentiu. Ah, Deus, ensina-nos a não desconfiarmos da tua voz, a não desconfiarmos da tua palavra, a não desconfiarmos da tua direção, a não desconfiarmos, oh Deus, Jarabassone quente rebrequita. Ah, Espírito Santo, me apaixona saber que antes de eu pensar, o Senhor já viu, o Senhor já está lá no meu futuro. Me apaixona saber que não tem nada que te pega de surpresa, seja o dia bom, o dia mau, o Senhor já sabe. Me apaixona entender que o Senhor tem planos de paz para nós, e esse ano será extraordinário, não só por causa das vitórias, será extraordinário porque o nosso Redentor vive e Ele vai adiante de nós, Ele vai adiante da nossa família. Ó Senhor, eu te peço agora mais uma vez, entre, Senhor, na casa deste homem e desta mulher, encha este ambiente com a tua glória, encha a sala, encha as cozinhas, enche os escritórios, enche os banheiros, os quartos de banhos, enche as varandas, encha, Senhor, os umbrais de cada porta, que cada porta esteja fechada. Deus, que os umbrais de cada porta, de cada janela, de cada entrada e saída, estejam todos tomados com anjos, Senhor, anjos, ah Deus, anjos, querubins e serafins, arcanjos, posicionados com espadas desembainhadas, protegendo o lar do teu filho, protegendo o lar da tua filha, enchendo de graça, de poder. Encha, Senhor, os pilares da casa, encha os quartos dos casais, enche os quartos dos nossos filhos, enche os quartos das famílias, enche os lugares onde nós trabalhamos, para que o teu poder seja aperfeiçoado naquilo que vemos, naquilo que não vemos, nas nossas fraquezas. Oh Deus, muito obrigada. Seja feita a tua vontade mais uma vez, permaneça conosco, trabalhe conosco. Nós não queremos apenas, Pai, nos consagrar passando fome. Não. Nós queremos orar, queremos profetizar, queremos declarar, queremos obedecer, queremos ouvir. Ah, como ouvimos da palavra ontem o nosso pastor, queremos ter plenitude na área espiritual, na área emocional, na área física, na área financeira. Queremos plenitude na família, plenitude nos sonhos, a plenitude caracterizada pela tua presença, a plenitude caracterizada na nossa obediência, na nossa postura diante dos teus comandos. Oh Deus, eu te amo. Muito obrigada. Esteja com cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, encha este ambiente onde eu estou agora. Mais uma vez eu o consagro. Ele é santo, ele é consagrado ao Senhor. Oh Deus, obrigada, porque é do quarto para os púlpitos, é do quarto para os lugares secretos, é do quarto.
É do quarto para as esquinas, é do quarto para os hospitais, é do quarto para as cadeias, é do quarto para as maternidades, é do quarto para as ruas, é do quarto para os telhados. Espírito Santo, seja feita a tua vontade e fale de uma maneira profunda. Profetizamos mais uma vez cura, profetizamos mais uma vez discernimento, alinhamento, direções. Não permita que ninguém saia desse tempo de consagração sem entender o que tem que ser e o que tem que fazer em ti. Muito obrigada por tudo. Nós te agradecemos. Envolva-nos, Senhor. Envolva-nos, Senhor. Envolva-nos, Senhor. Envolva-nos, Senhor. Envolva-nos, Senhor. Envolva-nos, Senhor. Muito obrigada por tudo. Te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É uma alegria caminharmos juntos nesses dias tão preciosos, tão delicados, tão decisivos, tão únicos para nós. Você vai perceber que o que você está recebendo de semente, de plantação que você está a fazer, você irá derramar em terrenos tão férteis, porque você não só está a receber sementes, mas você está a se tornar uma semente. E você não só vai orar por pão, você vai aprender a orar por chuvas. Chuvas que regam a terra. Chuvas que oh meu Deus, que anunciam um novo tempo. Chuvas que anunciam a prosperidade, que anunciam a multiplicação, que anunciam o favor do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando nós lemos Mateus 4, que tem sido um texto central, que nos tem guiado de maneira muito especial, nós temos tido a oportunidade de observar na vida do próprio Cristo. Estou a mandar um coração para o meu marido. Eu perco o foco quando ele chega por perto. Aleluia, glória a Deus. Mas eu falo para ele que ele perde para Jesus. Ele perde para Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós observamos na vida de Jesus que lá no versículo 6, quando ele é tentado, quando o diabo o tentador lhe leva para o pináculo e depois começa a fazer uma investida após a outra. Nos últimos versículos dos momentos de tentação, nos momentos de tentações, ele olha para o tentador e ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O que mais me apaixona em Jesus é que ele não gasta tempo se promovendo. Ele gasta tempo promovendo a verdade e promovendo o Pai, e por isso ele é promovido junto com essas duas coisas. Ele é promovido com a verdade e ele é promovido junto com Deus. Ele poderia ter dito para o inimigo, ele poderia ter dito para o tentador: não me tente. Mas ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero revelar para ti algo muito precioso na resposta de Jesus. Jesus não está a dar apenas uma resposta. Jesus está a entregar um posicionamento. Jesus está a dizer: quem luta não sou eu. Quem vai vencer essa batalha não sou eu. Existe alguém que já venceu. Derrube a consequência de entrar para guerras achando que é você quem vai guerrear. Que é a tua competência. Que é a tua capacidade, que é a tua influência, que são os teus contatos, é a tua network, que são os teus seguidores, que é o teu dinheiro, a tua conta bancária, é o poder que você conseguiu, são os teus títulos, nada disso. Olha a resposta de Jesus. Ele poderia dizer assim: não me tenta, Satanás. Ele não faz isso.
Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Nesse momento, eu vejo um guerreiro vencendo a sua batalha com honra, nobreza e dignidade, mas eu também vejo um filho apelando pelo poder do seu pai. Jesus está a dizer, o meu pai é mais forte do que eu. O meu pai é mais poderoso do que eu. O meu pai é mais capaz do que eu. Eu posso não ter a coragem que eu devo, toda a coragem que eu devo. Eu posso não ter toda a capacidade que eu consigo. Eu posso não ter um monte de coisa que você já identificou e você já me julgou. Você já percebeu que eu estou com fome? Você já percebeu? Atenção, estamos em Mateus capítulo 4, que é o texto que tem nos conduzido nesses dias também. O texto magno. Você pode ter visto já minha fome, você pode ter me tentado na minha identidade, você pode ter me tentado na minha missão, você pode ter me tentado na minha segurança, na minha fraqueza, não interessa. Ele termina esse diálogo dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está a lembrar a Satanás. Querido, você lembra de quem te criou? Querido, você lembra que você era anjo das luzes e era para você estar ao meu lado, inclusive, torcendo para que essa missão da redenção da humanidade dê certo? Querido, você lembra que antes de tudo acontecer, você também desfrutava das delícias de ser filho do nosso Pai? Você lembra de quem te criou, que por mais que você seja estratégico, você lembra que Ele é mais estratégico do que o Senhor, do que você? Jesus está a trazer a consciência do tentador. Jesus está a colocar Satanás no seu devido lugar. Um homem de Deus que ouve a Deus, uma mulher de Deus que ouve a Deus, conseguem colocar o diabo no seu devido lugar. Conseguem organizar a sua vida de uma forma que possam todos os dias se lembrar. Não somos nós quem lutamos. Existe alguém que já venceu. É aqui onde encontramos o contexto de que não lutamos até que a nossa resistência acabe. Pelo contrário, nós lutamos até que a nossa fé seja renovada. Nós não lutamos até que a nossa resistência acabe. Nós lutamos até que a nossa fé seja renovada. Então pare de usar esse vocabulário. Cansei de lutar. Lutou na sua força? Cansei de tentar. Tentou na sua força? Tentou no seu poder? Eu cansei de insistir. Ok, você recebeu uma palavra, você recebeu uma direção, Deus falou contigo, então você não pode se cansar, porque você não luta na tua força e você não luta até você se cansar ou até a tua resistência acabar. Você luta até a tua fé se renovar. Enquanto Jesus vencia uma tentação atrás da outra, a sua fé se renovava, a sua convicção aumentava, a sua certeza de que ele estava no caminho certo e o posicionamento de que o Pai estava feliz com ele só aumentava. Não tem poder e graça maior do que saber que você está no centro da vontade de Deus e entender que Ele te aprova. Se Deus te aprova, não interessa quem vai te reprovar. Se Jesus te aceita, não interessa quem vai te rejeitar. Se Jesus concorda contigo, não interessa o que vai acontecer em seguida. Você está guardado e protegido diante do Senhor, o teu Pai, o teu Rei, o teu General. E então, citamos legitimamente o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando você habitar na sombra do Altíssimo, você vai descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando você estiver guardado no esconderijo do Altíssimo, haverá sombra e descanso. Haverá sombra e descanso. A sombra é para você recuperar as forças e voltar para a sua batalha. O descanso é para você se lembrar de adorar daquele que não te fez perder batalha. Aleluia! Eu amo a revelação bíblica, porque ela nos completa. Outra coisa importante também que eu vejo na resposta de Jesus, ele diz, não teste os limites do teu Criador. Sim, Jesus coloca o tentador no seu devido lugar, porque Jesus sabe e ele relembra
Não teste os limites de Deus. O que é que acontece, queridos, quando nós testamos os limites de Deus? A graça vira desgraça. A graça vira desgraça. Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. A palavra de Deus diz: a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Provérbios 10. Provérbios 10. Aleluia, aleluia, aleluia. Provérbios 10, 22. Diz o texto bíblico: a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dor. Quando você confundir os limites de Deus, tudo aquilo que era para ser graça na tua vida se transforma em desgraça. E não culpe Deus, não culpe o diabo. Foi você que passou do limite. Pastora, passei do limite. Recue, arrependa-se, busque a vontade de Deus, comece de novo, porque existe graça e perdão para aquele que se arrepende e volta para o Senhor. Aleluia! Ontem também nós trabalhamos as 5 formas que Deus usa para falar conosco. Por quê? No relacionamento com Deus não pode haver um monólogo, mas sim o diálogo. O mesmo Deus com quem você fala quer também falar contigo. Ele quer te responder, ele quer te direcionar, ele quer te ajudar, ele quer te contar segredo. Mas para que isso aconteça, você precisa aprender a ouvi-lo. Não se contente em estar dentro da igreja, em dizer que você é cristão, cristã, e não conseguir ouvir a voz de Deus. Se tem um benefício lindo que havia no jardim, era ouvir a voz de Deus na viração do dia. Ouvir os seus passos na viração do dia. Então, quais são essas 5 formas que Deus usa para falar conosco? Ontem trabalhamos 3, a saber, a palavra de Deus, Bíblia, oração através do Espírito Santo, que é o magno conselheiro. Você consegue observar isso em João capítulo 14. A palavra, você consegue observar isso em Salmos 119, 105, em Hebreus, em Lucas, Mateus, os evangelhos estão todos cheios. Também através dos profetas, e desconstruímos aqui algumas realidades que têm, infelizmente, infiltrado-se no meio do povo. Então, através desse conteúdo, nós aprendemos a identificar quando são profetas verdadeiros e quando são profetas falsos. E qual deve ser a nossa postura diante de cada grupo. E aí hoje, né? Hoje, olha, esses profetas e profetisas são também homens e mulheres maduros que Deus usa através da sua experiência e das suas marcas com Deus, fala conosco, certo? E nos ensinam. Eu costumo dizer, todo Gamaliel tem um Paulo, todo Paulo tem um Gamaliel. Repito, todo Paulo tem um Gamaliel, todo Gamaliel tem um Paulo. Toda Ruth tem uma Noemi, toda Noemi tem uma Ruth. Todo Davi tem um Jonathan, todo Jonathan tem um Davi, certo? Nós precisamos compreender isso no sentido de que Deus vai usar pessoas para partilharem o que carregam em Deus conosco. Eu sempre digo, não tenha vergonha de se sentar na mesa com pessoas que sabem mais do que você. E não finja que você também sabe. Aprenda. Aprenda, porque um dia você também vai se sentar numa outra mesa em que você é a pessoa que mais sabe. Mas por quê? Porque um dia aprendeu. E só pode sentar-se na cadeira de mestre quem um dia foi aprendiz. Só pode sentar na cadeira de mestre quem um dia foi aprendiz. Porque se você nunca se sentou no lugar de aprendiz, você não tem autoridade para se sentar na cadeira de mestre. Vai ensinar o quê? Vai falar o quê? Vai instruir o quê? É para entregar o quê que você não recebeu? E cada um dá o que tem. E então a grande pergunta é, pastora, quais são então as 2 últimas formas que Deus usa para falar conosco? A primeira, circunstâncias. Como assim, pastora? Sim, então Deus usa a Bíblia, oração através do Espírito Santo, os profetas
e através das circunstâncias. Qual é a quarta forma? Circunstâncias. Por que que Deus usa as circunstâncias para falar conosco? Deus usa as circunstâncias para falar conosco porque a nossa vida é feita de movimento. Um dia eu perguntei para o meu esposo, marido, nós amamos caminhar na praia. Nós amamos andar descalços, conversando, namorado. Eu sou casada há 12 anos. Eu sou apaixonada pelo meu esposo, apaixonada pelos nossos filhos, apaixonada pela história que o Senhor escreveu para nós. Então, a segunda-feira é reservada a nós como casal. Nós saímos, vamos a algum lugar, fazemos uma coisa diferente e é sagrado. No nosso casamento, quem transgrede esse mandamento paga multa, gente. Paga multa, ok? Porque a segunda-feira, paga mesmo multa. Porque a segunda-feira é nossa do casal. Não cuidamos de coisa de trabalho, não falamos. Se um entra, tenta cair na tentação, o outro já fala, ei, vai pagar multa, você está caindo na tentação. E então a quarta-feira é com os nossos filhos. Pontualmente, fazemos alguma coisa em família, levamos eles no parque, vamos passear, vamos conversar, vamos brincar com eles, jogar futebol, andar de bicicleta, assistir a um filme muito bom, levá-los ao cinema, levá-los a alguma coisa bonita, andar de patins, coisinhas que eles gostam, lemos um livro gostoso, contamos história, ouvimos, fazemos um jogo bíblico, um quiz bíblico. Nós fazemos alguns detalhes assim. Não que o resto da semana não façamos, mas é que esses dias aqui são pontuais. O Espírito Santo está me conduzir para ministrar algo a respeito, porque nós, nesse começo de ano, estamos a estabelecer bases e intimidade, casamento, família, é algo muito precioso para nós. Então, eu entendo que o Senhor está a desafiar alguém a implementar isso também. Não precisa fazer exatamente como nós fazemos, mas dentro do teu contexto, você pode estabelecer intencionalmente, sabe? As outras coisas passam muito rápido, mas o nosso marido, a esposa, né? A sua esposa, homem, os nossos filhos, precisamos construir memórias vivas, aquelas memórias que o tempo não irá levar, apesar do tempo passar, apesar do passar do tempo. Certo? Então nós fazemos isso, não que outros dias não façamos, outros dias fazemos sim, mas de maneira aleatória. Agora, nesses dias fazemos não só de maneira intencional, mas cada um se esforça para dar o seu melhor, para que tudo possa cooperar. E na vida corrida que nós temos, se você não for radical, se você não for intencional, você vai perder-se de vista. E tome cuidado. Por quê? Atenção, nós estamos a trabalhar a quarta forma que Deus usa para falar conosco. E estamos a trabalhar circunstâncias. Inclusive, eu entrei nesse exemplo porque começamos a trabalhar a questão circunstância. Ok? Isso é muito importante. Circunstâncias. Não adianta você correr, conquistar, ter medalhas, títulos, troféus e no final da meta, no final da caminhada, não ter com quem compartilhar. É muito triste, gente. É muito triste. É muito triste. Tem muita gente que tem bolsa de marca, mas só usa a bolsa de marca para guardar remédio. Tem muita gente que tem carro de marca, mas só usa o carro de marca para ir no médico, para ir no psicólogo, no psiquiatra. Tem muita gente que tudo que tem é só dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro. Não tem mais nada, não tem um propósito de vida. Só fala de dinheiro. Tem tanta gente que fez tantas construções, mas se perdeu no meio da construção. A alma ficou no meio dos tijolos. Tudo que fala são os prédios que construiu, as empresas que construiu. Não sobrou mais nada. Não tem essência, não tem autenticidade, não tem mais nada original, nada dele. Tudo é superficial, tudo é produzido, tudo tem que ser perfeitinho, é esquisito, é uma vida estranha. Então, Deus usa as circunstâncias para falar conosco. E o que é que nós precisamos entender? Quando as circunstâncias estiverem a acontecer, você que fala com Deus e ouve a Deus, você poderá entender quando Deus está a trabalhar. Observe, na palavra de Deus, nós conhecemos homens e mulheres que através das circunstâncias viram a mão de Deus operando de forma sobrenatural. Você com certeza absoluta agora já deve ter um exemplo. Quando Sansão nasceu, Deus visitou seu pai. Você lembra do pai de Sansão? Quem é o pai de Sansão? Vai subindo aí o nome, você que já lembra. Deus falou com seu pai, Deus falou com a sua mãe,
Deus se revelou em circunstâncias apresentando como seria o nascimento dessa criança, o que ia acontecer, como essa criança seria tratada, as circunstâncias que essa criança ia enfrentar, porque Deus estava interessado no nascimento dessa criança para torná-la juiz perante o seu povo. Claro, Sansão nasceu, fez da sua vida, né, fez a sua própria vontade, aí, já está a subir, aí, Manoá, já está aí a subir. Então, o que aconteceu? Ele nasceu, ele fez a sua própria vida, fez as suas próprias coisas, infelizmente, e aí, no final da vida, ele precisou perder os olhos físicos para ter os olhos espirituais abertos. E só quando ele perdeu os olhos físicos é que ele contemplou a grandeza daquele que havia declarado como promessa para os seus pais. E uma coisa muito poderosa, a Bíblia diz que na morte, Sansão matou mais do que em vida. E olha que esse homem era forte e matou muito. Tem gente que não consegue observar Deus no meio das circunstâncias porque está viciada no extraordinário. Não tem problema você esperar ver Deus no meio do fervo, no meio do terremoto, no meio disso, do barulho, do vento, do redemoinho. Só que lembra-se de Elias. Lembre-se de Elias. Elias também estava à espera que Deus falaria no meio do redemoinho, que Deus falaria no meio do barulho, que Deus falaria no meio Só que o que Deus fez? Ele falou na calmaria. É na calmaria onde a voz de Deus está. Deus não fala no barulho, Deus fala. Deus fala no barulho, Deus fala no meio do redemoinho, mas esse mesmo Deus que fala no vento calmo, numa brisa suave. O que é que nós temos que fazer? Ter a engenhosidade, a maturidade, a capacidade de ouvi-lo, tanto no redemoinho quanto numa brisa suave. Porque se você só aprender a ouvir ao Senhor no meio do barulho, quando Ele falar contigo na brisa suave, você vai pensar que não é Deus. É por isso que tem muita gente que Deus está a falar, ao invés de ouvir, começa a repreender. Deus está a entregar algo, ao invés de receber, pensa que é do cão. Pensa que é do diabo, então fica perdido. E também tem gente que acha que Deus também só fala na brisa suave. Que Deus não fala no meio da agitação, no meio do redemoinho. E aí, quando Deus vem no meio do redemoinho, também não consegue receber, acha que não é Deus. Por quê? Porque produziu na sua cabeça uma forma exata, moldurada de como Deus tem que falar. Ei, sai desse lugar, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não precisa dar satisfações de como ele vai agir na nossa vida. Ele só precisa agir. Ele vai agir. E muitas vezes ele não vai pedir licença. Observe na vida da própria Maria. Observe na vida do próprio José. Eles estavam ocupados a fazer o casamento, a preparar. Eles eram noivos. Não interessa. Deus invadiu a vida de Maria. Deus amou o coração dela. Deus amou a obediência dela. Ela atraiu a atenção de Deus. José atraiu a atenção de Deus. Inclusive era o próprio Deus que juntou os dois. E aí o que aconteceu? A primeira Eva no jardim. Eva, ela, infelizmente, ela negou, ok? O comando dado por Deus. Ela traiu a confiança de Deus. Ela foi expulsa do jardim. Mas Deus tinha uma segunda Eva, Maria. E a segunda Eva, na sua declaração, nós podemos ver a representação perfeita do que é a obediência. O que Maria diz? Sou serva do Senhor. Seja feito em mim segundo o seu querer. Ela disse assim, no original, a palavra sou serva do Senhor. A resposta de Maria, ela diz assim, eu sou doulos, eu sou escravo. É o escravo da orelha furada que nós vemos no Antigo Testamento, que ele escolhe ficar com seu mestre, não é porque ele é escravo, mas porque ele entende que ainda que ele tenha a carta de euforia, ele escolhe permanecer diante do seu mestre, servindo ao seu mestre, porque entende que o seu propósito está conectado com o serviço ao seu mestre. Então ele se move com a orelha furada e a comunidade diz, uau, ali está um escravo que ama tanto o seu mestre, que escolheu ficar para servir o seu mestre. Então nós temos a primeira Eva, que não quis, né? Não entendeu muito bem, ficou curiosa demais, ouviu gente que não deveria, ouviu o cão, ok? E aí, aquele é verdade que, infelizmente, gerou uma
queda terrível, consequências que até hoje nós estamos a correr atrás. Se a primeira Eva obedecesse, se a primeira Eva entendesse o propósito, se a primeira Eva não desconfiasse do amor de Deus e se contentasse com as delícias que estavam disponíveis para ela no jardim, nós não estaríamos a correr atrás das consequências até hoje e não precisaríamos talvez de uma segunda Eva. Só que louvamos ao Senhor porque a segunda Eva deu uma resposta contrária à primeira Eva. A segunda Eva disse, sou doulos, sou a escrava da orelha furada. Eu ouvi, eu vou obedecer. Eu sou escrava, eu estou aqui, ele pode contar comigo, que seja feito segundo o querer dele, eu vou carregar a salvação na minha barriga, eu vou carregar a redenção, vou fazer parte da história, tudo bem, não entendo tudo, mas eu aceito. Ela correu o risco de perder o seu noivo, inclusive já tinha pensado em separá-la. Só que Deus é tão bom que as nossas dificuldades, as nossas circunstâncias não pegam Deus de surpresa. Deus já tinha visto e foi já atrás de José e disse assim, não, você não vai deixar ela, porque o que ela está a carregar não vem dela, é do Espírito, certo? Então o que é que nós precisamos entender? Quando nós ouvimos a Deus, nas circunstâncias mais difíceis, Deus fala conosco, Deus nos ajuda. Nas circunstâncias mais complicadas, Deus se revela. No pior deserto que você pode estar a passar, não fique ansioso, não fique ansiosa, não fique atrapalhado, falando qualquer coisa, falando com qualquer um. Existem pessoas que, às vezes, no meio de uma circunstância, de um deserto, de uma luta, de uma situação, ficam tão atrapalhadas que qualquer pessoa só que parar para ouvi-las, elas falam tudo. Elas reclamam, murmuram, é muita exposição. Diga comigo, esse novo ano eu me exporei menos. Se exponha menos, pelo amor de Deus, não se exponha tanto. Não é qualquer pessoa que tem que ter acesso às tuas lutas. Essas pessoas têm que merecer, elas têm que ter conquistado, caminhando contigo, comendo alguns quilos de sal e sabendo que você tem que saber que elas são confiáveis o suficiente para você confiar nelas, segredos tão particulares, tão pessoais, da tua intimidade, do teu casamento, da tua vida. E uma coisa interessante, quando você entender que Deus usa circunstâncias para falar conosco, o que é que vai acontecer? Você terá a sensibilidade do Espírito Santo. E haverá momentos que o Espírito Santo irá dizer assim para você, agora fala. Agora não fala não, cala a boca, não fala nada, não fala. Eu não sei se vocês são assim, mas às vezes quando eu estou numa mesa, numa conversa, né, e às vezes a gente se emociona, né, e fala. Chega uma hora que o Espírito Santo fala assim, isso você não precisa falar. Isso você não precisa contar os detalhes. Esse nome você não cita. Ainda mais, como pastora, como pastores, junto com meu esposo, nós carregamos segredos da vida das pessoas. E são pessoas que têm famílias, são pessoas muito sérias. São pessoas que têm filhos, meu Deus. São pessoas que estão mergulhadas na sociedade. Então, você tem que tomar cuidado à mesa onde você senta, o que você fala, com quem você fala, porque existem algumas pessoas que usam informações privilegiadas como moeda de troca. Um dia ela vai fazer chantagem, um dia ele vai fazer chantagem. Você nunca sabe as informações que saem da tua boca para poder fazer. É preciso ter maturidade. E maturidade é uma questão de posicionamento, de atitude, de escolha. Eu escolhi ser uma mulher madura apesar da minha idade. E eu sempre caminhei com líderes, homens, mulheres, observando. Então eu sempre observei, aquilo um dia eu vou fazer quando eu for líder, aquilo eu não vou fazer, aquilo um dia eu vou falar, aquilo eu não vou falar, aquilo um dia eu vou vestir, aquilo isso aqui eu não vou vestir não, aquilo eu vou fazer com meu marido quando eu me casar, aquilo ali não vou fazer nunca porque eu acho isso vergonhoso e não vem de Cristo. Isso me ajudou muito. Então muito do que eu faço hoje, e hoje eu pastorei uma igreja, junto com meu esposo, nós pastoreamos uma igreja. E observando, né, o meu esposo em ação, enquanto pastor, enquanto marido, eu aprendo muito com meu marido. Meu marido é uma biblioteca viva, né? Ele é muito especial, né? Aleluia. Vocês já perceberam, né? Que eu sou apaixonada por ele. Aleluia. Já falei aqui também, né? Só repetindo, né? Caso alguém tenha entrado agora. Glória a Deus. Mas eu observo muito e nós pastoreamos pessoas mais velhas do que nós. E às vezes, e aqui em Angola, os mais velhos nos chamam de pais. Então você imagina um papá de 60 anos me chamar de mãe. Uma mamã de 50 anos me chamar de mãe. Vir na minha sala, pedir direção, pedir orientação. E, gente, não dá para não orar. Porque só na oração você consegue. Por quê? Para você não falar baseado em circunstâncias ruins,
para dar uma direção que vai atrapalhar a vida de alguém. Por quê? Porque aquilo que você fala vai mudar a vida de alguém. Aquilo que você orienta vai mudar a vida de alguém. O meu pai também era pastor, os meus pais são pastores, eu sou filha de pastores. Eu sou a caçula de uma família sacerdotal, né? De 9 irmãos, eu sou a última filha. E os nossos pais, enquanto pastores, nós observávamos muito. Eu observava o meu pai. Às vezes o meu pai demorava 3 meses para dar um conselho. Eu acho que é um exagero, é demais, né? Até a pessoa até lá já ficou desesperada, já tomou a decisão, já se ferrou, já não sei, já caiu, já levantou. Mas ele demorava 3 meses, às vezes, dependendo da dificuldade da situação. E pessoas vinham de longe para vir buscar conselho no meu pai. Pessoas vinham de outras cidades, às vezes de outras províncias. Não é? Eu me lembro de uma família que veio de outro país, estava só de passagem na nossa casa. E aí, eles acabaram ficando mais dias, ok? Ficaram 2 dias a mais, porque disseram, não, queremos receber mais da sabedoria do pastor Daniel, das orientações, porque tem muita sabedoria aqui. Então, ele sempre tinha uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento e dava direção. Então, você tem que tomar cuidado. E um dos jejuns que nós estamos a fazer aqui, nesses dias de propósito, é a consagração da língua. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Você tem que tomar cuidado com o que você ouve. As mesas que você senta, o que você aprende. As mesas que você senta, o que você ouve. As mesas que você senta, o que você ouve, te faz bem ou te faz mal? Você se levanta sendo uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Todas aquelas mesas que quando você se senta, você é uma pessoa pior, você não tem mais que sentar nessa mesa. Não que você não tenha que chegar ali para ensinar, para instruir, para amar, para orientar, para evangelizar. Mas você tem que tomar cuidado com a intimidade excessiva. Eu aprendi uma coisa com a Perrina. O pai Rina me ensinou algo muito lindo. Ele falava assim, Ruth, presta atenção, minha filha. Intimidade demais rouba unção. Porque às vezes no meio da emoção, você nunca controla o que você fala. E às vezes você acaba falando demais e expondo demais. E gera circunstâncias desagradáveis em que ao invés de Deus trabalhar a teu favor, você mesmo movimenta as situações que vão contra você. Certo? Então, você tem que tomar cuidado. Eu desenvolvi um costume. Quando eu me sento numa mesa, toda vez que depois eu estou sozinha, eu falo, Espírito Santo, vamos conversar? Acha que falei demais? Meu Deus, tem alguma coisa que eu falei que não deveria? Tem algum nome que eu citei que não deveria? Oh Deus, essa circunstância me favoreceu ou me atrapalhou que amanhã a colheita disso será desagradável? E o Espírito Santo é tão bonito, é tão lindo, que ele veio e ele fala assim, não, fica em paz, fica tranquila. Você não falou nada do que não deveria ter falado. Você não citou nenhum nome que não deveria ter citado. Você não falou nada que você não falaria se essas pessoas que você citou tivessem presentes. Então, nós temos que ter esse zelo, você tem que ter esse parâmetro. Porque senão você vai começar a acumular tanto lixo na tua cabeça, gente, que vai chegar uma hora que você está saturado, está estressado, está estressada, está cansada, já falou, já pensou, já agiu. E aí as circunstâncias, ao invés de cooperar a teu favor, porque Deus usa as circunstâncias para falar conosco, nós fazemos o quê? Outra coisa. Circunstâncias que Deus usa para te alertar. Tome cuidado. Essa situação está ficando difícil. Você está se omitir. O Espírito Santo fala aqui, ó. Só que você é teimoso, você é teimosa, você não ouve. Nesses dias de consagração, você vai perceber que tem gente que vai sair do inferno, que você até já pensou que essa pessoa já tinha morrido. Você vai cruzar com ela. Tem gente que vai te procurar para falar mal de alguém, que talvez você nem gosta tanto. Tem gente que você nem sabia que talvez estava devendo, que vai ressuscitar para te cobrar. Como também tem gente que você pensou que, meu Deus, como é que eu vou encontrar essa pessoa? Preciso de ajuda, preciso falar com essa pessoa. Deus vai colocar ela à tua frente. Meu Deus, estou à procura desse médico, Deus vai colocar ela aqui, ó. Deus vai colocar aqui. Tá? Então, o que você tem que fazer? Em dias de consagração, fique atento nas circunstâncias. Nas mensagens que você recebe, nas pessoas com quem você cruza, nas oportunidades. Ó, lembra de Mateus 4? Até gente que nunca te deu nada vai te ligar porque quer te oferecer alguma coisa. Gente, é um negócio assustador. Gente que nunca te deu nada vai querer assim, ó, começar a rir contigo e te entregar coisa. Então você tem que saber, essa circunstância ela me favorece? Essa circunstância ela vem de Deus? Agora, vamos lá, deixa eu te ajudar.
Como é que você vai saber que essa circunstância, ela me favorece, porque vem de Deus, e essa circunstância, ela não me favorece, porque ela não vem de Deus? Como é que você vai entender que Deus está a falar através dessa circunstância e também como entender que Deus não está a falar através dessa circunstância? Através da paz. Aleluia? Através da paz. Há um texto que eu amo muito, né? Há um texto que eu amo muito, e ele é muito lindo, e ele é proposital agora. Que a paz de Cristo seja, o árbitro, ok? Abre comigo Colossenses, capítulo 3, versículo 15 a 17. Temos um respaldo aqui sobre o Deus que usa as circunstâncias para falar conosco. Como é que eu saberei que uma circunstância é de Deus, que Deus está a falar comigo? Como eu saberei que uma circunstância é do inferno, é do cão, que isso não vem de Deus? Eu tenho que tomar uma posição urgente, não duvidar. Porque quando Deus fala conosco, você não pode duvidar. Você tem que executar, fazer o que Deus está te mandando. Tem gente que enrola muito e perde o ponto da graça. Você não pode pensar duas vezes. Quando Deus te fala, faça isso, faça. Entregue isso, entregue. Sabe? Mova aquilo, mova. Abençoe o fulano com aquilo, abençoe. Porque aquilo ali que Deus está a te mandar fazer está conectado com a tua próxima bênção, com a tua próxima resposta, com o teu próximo milagre. Então, se você não age aqui, não executa aqui, você terá dificuldade de ver a bênção de Deus acontecer no próximo nível. Colossenses 3,15 diz assim, seja a paz de Cristo, a qual também foste chamados. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Estamos a encontrar a palavra de novo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Aleluia. Pegamos. O que nós temos aqui? Quando for de Deus, você terá paz. Quando não for de Deus, você ficará incomodado. Quando for de Deus, você estará tranquilo. Quando não for de Deus, você estará aflito, tenso. Você ficará inquieto. Todo mundo pode falar que é de Deus. Você não se sentirá à vontade para fazer aquilo ali. Todo mundo pode dar a sua opinião. Você não vai aceitar, não vai concordar. Porque aquilo vai te incomodar. E tem mais formas ali de avaliar. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, está cheio. Você lembra da viagem do apóstolo Paulo, quando ele ia à Itália? A caminho da Itália teve um naufrágio. E ele ainda falou para o comandante de bordo, isso aqui não está legal não, vamos fazer desse jeito. Ele, né? Com a sua altivez, ok? Só que aconteceu o quê? Um problema no meio do caminho, veio um naufrágio. Só que, apesar de ter naufragado, Deus foi mais rápido do que o problema. Aleluia. Aqui eu quero dizer, a graça de Deus, ela vai antecipar-se à tua dor. A graça de Deus vai antecipar-se à tua limitação. A graça de Deus vai antecipar-se à sua ansiedade, à sua preocupação, ao seu medo. A graça de Deus já estava lá antes do teu trauma chegar. A graça de Deus já estava lá antes da tua luta chegar. A graça de Deus já estava lá. É por isso que você não pode se contentar achando que talvez Deus ele não vai te ajudar. Achando que talvez Deus ele não vai operar. Achando que talvez Deus ele te esqueceu. Não faça isso. A graça já chegou antes do problema. Nós não lutamos por uma vitória, nós lutamos a partir de uma vitória. Lutamos já com a consciência de vencedores, não como perdedores. Aleluia. Paulo, aflito, ele já tinha, claro, um direcionamento, as circunstâncias se moveram. E o que aconteceu? Meu Deus. Só que Deus acalmou Paulo, disse, fica tranquilo. A embarcação se perdeu, mas nenhuma vida foi afetada. Cada vida foi poupada. Cada vida foi poupada. Por que cada vida foi poupada?
porque Deus estava interessado em que o propósito de Paulo e de cada uma vida ali fosse cumprido. Por que cada vida foi preservada? Para Deus mostrar que quando nós estamos no centro da sua vontade, as circunstâncias podem vir. Elas apresentam dois diagnósticos. Ele quer nos mostrar algo da parte dele, fazer algo maior, um milagre sobrenatural para a honra e glória do seu santo nome. 2, mostrar que, independentemente dos ataques do inferno, a vitória será nossa, porque ele nos livrará. Salmos 46 diz o quê? O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é nosso socorro bem presente na hora. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. A tua luta não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia. Ele tem um caminho no meio do deserto. Ele está fazendo algo novo. Você não vê? Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. Ele não vai te decepcionar. Olha para a tua história. Ele nunca te deixou na mão. Olha bem. Você verá as marcas da sua graça, da sua fidelidade em todo o tempo. Deixa eu te dizer. Deus sempre esteve lá. Aleluia! Deus sempre esteve lá. Não desconfie do amor de Deus. Ele não vai te deixar na mão. As outras pessoas podem te mentir, podem te trair, podem te decepcionar. Deus nunca irá trair a tua confiança, te decepcionar. É por isso que você não pode desanimar. É por isso que você não pode se entristecer com Ele. É por isso que você não pode ficar aflito, achando que Deus te esqueceu. Presta atenção. Deus é estratégico. Ele tem sempre uma carta na manga. Deus, Ele é o Deus do primeiro minuto e do último minuto Ele chega. Deus sabe aparecer, eu sempre digo para você, gente, Deus arrasa. Ele vai arrasar na introdução da sua vida, vai arrasar no desenvolvimento da sua vida e Ele vai arrasar na conclusão. Deus sempre arrasa. Ele sabe chegar e Ele sabe aparecer da forma correta. Não desconfie do amor de Deus. Não desconfie da provisão de Deus. Deus não é como os homens. Ele é fiel e Ele cumprirá a sua palavra. Aleluia. E por último, Deus fala através de sonhos. Uau! Eu amo isso. Aleluia. Eu amo isso. Amo o fato de que Deus fala através de sonhos. Por que Deus fala através de sonhos? Ele usa diversas maneiras para falar conosco. E o modelo que nós temos para respaldar biblicamente essa última forma de Deus falar conosco é o próprio José. Deus começou a rondar a vida de José, a acompanhar a vida de José. Deus começou a trabalhar com José um pouco de cada vez. Progressivamente Deus foi se revelando. E Deus é tão gracioso que Ele foi falando com José, foi mostrando o futuro de José. José ainda estava com a sua família. E José contava os sonhos porque não tinha bem o discernimento. Então ele buscava ajuda do seu pai. E Deus estava a mostrar tudo o que ia acontecer. Tem pessoas que Deus usa sonhos para falarem com elas. Talvez é você que está me ouvindo exatamente agora. Que todos os sonhos que você teve aconteceram. Todos os sonhos que você teve se cumpriram. Todos os sonhos que você teve, Deus confirmou. Todos os sonhos que você teve aconteceram exatamente como você sonhou. Então, se você é essa pessoa, não negligencie isso, porque essa é uma das formas que Deus fala com você. Talvez você é um José, Deus fala contigo. Tem vários outros homens e mulheres na Bíblia que ouviram Deus através de sonhos. Mas eu vou me ater em José, porque é muito linda. Porque a forma como Deus fala com José, e isso nos conduz para o final do nosso conteúdo hoje, para começarmos a orar, a forma como Deus fala com José desde o primeiro sonho, sempre estava envolvido com as pessoas. Deus não vai falar com você só para falar com você. Deus vai falar contigo para te abastecer de algo que inclusive possa beneficiar o povo dele. Deus está interessado em falar contigo para te usar para abençoar mais alguém. Então nós não podemos ser profetas egoístas, ouvir Deus só para nós.
querer ouvir Deus só para minha casa, querer ouvir Deus só para minha família, só para o meu casamento. E os outros? E os outros? E é tão interessante que nos últimos dias eu já tenho orado e eu tenho falado porque a nossa geração, ela tem que ter um pouco de equilíbrio, porque nós somos dessa geração da mesa. A mesa, vamos voltar a montar mesa, vamos voltar a mesa, vamos montar a mesa, né? Ok, é muito bom. Só que eu aprendi com o Senhor Jesus. Dá para você ser uma mulher que cuida bem da tua casa, mas ao mesmo tempo que cumpre o teu chamado. Porque só porque você está a alimentar a tua família, não exclui você da missão de pregar. É que eu estou pregando só para minha família. E as famílias dos outros que estão perdidas? Quem vai pregar para elas? E as famílias que ainda não conhecem a Cristo, quem vai falar com elas? Se todas nós ficarmos montando só as nossas mesas, quem é que vai pregar para aquelas mesas mergulhadas na prostituição? Para aquelas mulheres que estão nos bares a beberem? Para aqueles homens que estão nos prostíbulos, nas hospedarias, nos motéis? Quem é que vai pregar para essas famílias? Vamos todo mundo montar as nossas mesas. Maravilha. E quem vai pregar nas praças? Quem vai pregar nos telhados? Quem é que vai falar alguma coisa? Não. Às vezes, esse negócio, então, né? Eu só cuido da minha casa. Maravilha. Mas Deus te deu uma vida tão incrível e Ele te ajudou a ser uma mulher tão incrível, um homem tão incrível que você pode pregar sim na tua casa, cuidar da tua casa, dar boa roupa limpa pro teu marido, fazer amor com teu marido com qualidade, limpar a tua casa, cozinhar, ajudar a orientar a secretária da cozinha, caminhar, fazer tudo o que você tem que fazer, ainda ser linda, maravilhosa e exercer o teu chamado como pregadora, como cantora, como manicure, como pedicure, como que mais? Como empresária, como advogada, como engenheira, como jornalista, como juíza, como juiz, como médico, como professor, como arquiteto. Você pode fazer tudo bem bonito. É só se organizar. O problema são as desorganizadas e os desorganizados que acham que, não, vamos fazer só isso. Quem disse? E a versatilidade. E por que Deus dá 5 dons para uma única pessoa? 4 dons para uma única pessoa? 3 dons para uma única pessoa? Tudo para quê? Só para fazer refogado na cozinha? Só para colocar uma mesa bonita? Só para fazer uma mesa posta? Não. Vamos fazer mesa posta sim, vamos fazer e a nossa família merece o melhor. Porque aquele que não cuida da sua casa, dos da sua casa é pior do que um infiel. Mas nós também organizaremos a nossa vida de uma forma tão linda que acharemos um momento para pregar para uma prostituta na rua, para um bêbado, para um drogado, para um prostituto, para um mentiroso, e o que mais? Me ajudem! Em nome de Jesus. Aleluia! Conseguimos entender? É só organizar a nossa vida. É só organizar o nosso tempo. É só organizar, porque senão vai fazer o quê? Vamos fazer o quê, gente? Não. Não deixa essa covardia te atrapalhar, não. Não, meu chamado é cuidar da minha família. Querida, isso é inegociável. Isso é óbvio. Você não está arrasando cuidando da tua família. Você vai arrasar quando você morrer tanto para você mesmo, querida. Quando você morrer tanto para você mesmo, irmão. Que além de cuidar da tua família, a tua família se torna um exemplo da pregação que você leva para fora. Sonhos, Deus fala. José ouviu a Deus. José livrou os 2 presos da prisão. E José nos ensina algo poderoso. Quando você caminha com o Senhor, sabe ouvir o Senhor, você chega num local, não é o local que te governa, não é o local que te controla. Você governa o local, você controla o local. Você pode estar preso, mas por você ser livre, você é um livre com cadeias físicas apenas. Mas tem muita gente que está livre, sem cadeias físicas, mas espiritualmente prisioneiro, emocionalmente prisioneiro. Nós precisamos buscar o conhecimento do Senhor, mergulhar na palavra do Senhor, buscar a revelação progressiva e renovada do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus falou em sonho que ia torná-lo uma autoridade. José ia se tornar uma autoridade. E Deus cumpriu a sua palavra. O Espírito Santo me traz à memória agora, aqui em Angola, no continente africano, alguns países. Infelizmente, algumas pessoas que têm dons de sonho, que têm dons de visão, dom de revelação, né? Que ouvem a Deus muito, ouvem a Deus através de sonhos. Algumas pessoas são chamadas de bruxas. Porque o que elas sonham
acontece. Então, às vezes, é tanta ignorância no meio do povo. Não estou a dizer que todo mundo no continente africano é ignorante. Atenção aí para os aproveitadores. Eu estou a dizer que existem contextos no continente africano e que existem algumas pessoas que quando a pessoa, alguém, até principalmente crianças, tem um dom ouve a Deus através de sonhos, tem o dom de sonhos também, chamam essa pessoa de bruxa, porque tudo que ela sonha acontece. Então, tem crianças, sim, aqui mesmo em Angola, tem crianças que são jogadas na rua, são abandonadas, porque foram acusadas de bruxas, porque tiveram sonhos proféticos, infelizmente. Por quê? Porque as famílias não têm Deus, as famílias não têm Cristo, e nós como pais, e nós como mães, muitas vezes não somos ensinados a conhecer os nossos filhos, a linguagem de amor dos nossos filhos, o temperamento dos nossos filhos, o caráter dos nossos filhos, a personalidade dos nossos filhos, os dons dos nossos filhos, ok? Se os nossos filhos estão a ouvir a Deus ou não, ao ponto de nós ajudarmos eles para que todo o cursinho que vão fazer, todo o treinamento, todas as pessoas que vão andar, é ensinando eles a falar com Deus, a ouvir a Deus e a se posicionar em Deus como detentores de talentos divinos. Tem muitas mães que não sabem quantos dons têm os seus filhos, como os seus filhos ouvem ao Senhor. Tem muito homem crente, muita mulher crente é líder na igreja, mas o filho não sabe orar. O filho tem milhares de brinquedos. Pais, os nossos filhos não precisam de brinquedos. Os nossos filhos precisam aprender a falar com Deus e a ouvir a Deus. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque quando ela for adulta, não se desviará dele. Tem muito pai correndo atrás das consequências porque não conseguiu ter a coragem de dizer não para o filho. Vimos recentemente o vídeo que viralizou da menininha que queria sentar na janela, tirar a moça e apoiada pela sua mãe. Graças a Deus encontrou uma moça posicionada, encontrou uma moça invicta. Aleluia, aleluia. Nós precisamos entender, querida, você é mãe, quais são os dons dos teus filhos? Você tia, quais são os dons dos teus sobrinhos? Você tio, quais são os dons dos teus sobrinhos? Você padrinho, quais são os dons dos teus afilhados? Você incentiva os teus afilhados? Você ajuda os teus afilhados a crescer? Você ajuda os teus filhos? Você é avó? Quais são os dons dos teus netos? Muitas vezes tem avós que dão carro, dão telefones de última geração, dão viagem na Disney. Tem muita criança que foi na Disney quando completou 15 anos. Não sabe um personagem bíblico, não sabe onde encontrar Abacuque, nem Filemon. Tem muita criança, sabe quem é o Bob Esponja, sabe todos os heróis, não sabe um livro bíblico, não sabe fazer uma oração. Sabe mexer no telefone de ponta a ponta, mas não sabe nada de Deus. Eu oro ao Senhor para que nós possamos consertar as nossas casas ao ponto de nós experimentarmos o favor do Senhor em níveis extraordinários. Aleluia! Vamos orar. Nós vamos consagrar ao Senhor uma parte dos meses. Vamos consagrar hoje 3 meses. Amanhã vamos consagrar mais 3 e vamos consagrar mais 3 e assim sucessivamente. Eu ontem disse que vamos consagrar os 12. O Espírito Santo coloca no meu coração agora, até porque para a live não ficar muito longa, nós vamos agora fazer o quê? Eu disse que vamos só consagrar o mês e dar um nome ao mês. Mas agora quero também que você coloque também um versículo. Por quê? Gente, o nosso vocabulário ele é finito. É a palavra de Deus que não volta vazia. Então, para tudo que nós vamos fazer, tem que ter respaldo bíblico. Quando você coloca a palavra de Deus, a tua frase pode acabar, pode terminar, pode perder validade. Mas a palavra de Deus não perde. Então, hoje vamos consagrar janeiro, fevereiro e março. E eu quero aí que você faça uma dinâmica comigo. Pegue uma caneta. Pegue uma caneta agora. E aí vocês podem, inclusive, o que vocês escreveram aí no vosso caderno de anotações do dia de hoje, de propósito, você também pode partilhar conosco aqui no comentário o nome que você colocou e o versículo também, certo? Vamos lá. Pastora, mas como é que eu faço isso? Deixa eu te ajudar. O mês de janeiro, muitas pessoas falam que é o mês da escassez.
Muitas pessoas falam que é o mês das dívidas. Muitas pessoas falam que é o mês da fome. Então, qual é a palavra que nós vamos usar para contrariar esse decreto e declarar em poder e autoridade que nós não cremos dessa maneira? Eu já tenho, tá? O meu mês de janeiro é bonança. O seu é qual? E o meu texto, eu vou usar o Salmo todo, o Salmos 23. Tá? O que? Oh, Mical colocou provisão. Ah, Mical colocou provisão. Vânia colocou descanso. Muito bem. Andrea colocou provisão também. Ó, vou colocar aqui também bonança e também provisão. Vou colocar aqui, ó. Bonança e provisão. Muito bem. Você pode escrever isso no teu caderno de anotações, na tua tablet. Não sei como você vai colocar aí, ó. Provisão. Ó, alguém colocou, a Geise colocou prosperidade. Ó, Toinha colocou restauração. Gostei também. Muito bom. Algumas eu vou colocando aqui. Não vou conseguir colocar todas, porque são muitas. Estão a passar muito rápido. Deixa eu pensar. Ó, fartura. Uau. Fartura, prosperidade. Primícia, Suele. Arrasou. Muito bem. Primícia, gente, ó. Primícias. A base, fundamento, tudo isso dá, né? Base, fundamento. Vocês vão ver como vai ser lindo isso quando nós fecharmos os 12 meses. Você não tem ideia, gente. É muito bonito essa dinâmica que estamos a fazer aqui hoje, tá? Eu vou fazendo algumas dinâmicas com vocês daqui em diante. A Ariana colocou criatividade. A Maria colocou semeadura. Ó, alguém colocou milagre. Alinhamento, Nurza colocou. Luísa Neto, prosperidade. Muito bem. Olha, então algumas... Agora, gente, coloquem os versículos. Coloquem versículo, tá? A palavra que você usou tem que ser respaldada por um versículo. Por exemplo, Silvia colocou provisão. E o texto bíblico, cadê? Ó, alguém já... A Sara colocou, a Sara Pinheiro, prosperidade, já colocou os salmos dela. Maravilha, é isso que eu tô a dizer. Ó, Miriam Coutinho colocou cura. Qual é o texto? Qual é o texto, gente? Faustina Nhanga, filha, colocou renovo. Texto, filha. Coloca o texto, ó. Vamos agora trabalhar fevereiro. Fevereiro é conhecido como mês do quê? Para nós, aqui em Angola, fevereiro é o mês dos namorados, né? Dia 14 de fevereiro tem o mês dos namorados. É o mês dos namorados. 14 de fevereiro é o dia dos namorados, né? 14 de fevereiro. Então, eu vou colocar fevereiro como amor, né? Amor. Vou colocar também graça. Vou colocar também favor. Favor, em inglês. Vou colocar também, ó, amor. Ó, os angolanos apaixonados, as angolanas apaixonadas. A Faustina, nossa filha, acabou de casar agora com o filho Adilson. Deus abençoe filhos. Um grande abraço. Né? Vi aí também a minha irmã, pastora Fátima Magalhães. Um beijo lindo. Pastor, meu Deus. Doutor Eduardo Magalhães, muito obrigada sempre por estar por aqui. Um grande abraço. Aleluia. As minhas amigas estão aqui, eu vi também aqui a Alana, vi por aqui, meu Deus do céu, Karina Bach, que está acompanhando o propósito, tantas pastoras, pastores, muito obrigada por tudo, apóstolos, missionários, líderes, mandando testemunho, olha, estamos a acompanhar, muito obrigada, continua, vamos juntos, muito obrigada. A Michele colocou libertação, fevereiro, muito bem, libertação é perfeito também. Texto, gente. Texto. Janaína colocou renúncia. Gesiane, perfeito. Fevereiro, concerto, Salmo 139. Muito bom. Amor, vou colocar 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Vocês conseguem perceber como não é só colocar, não é só orar, não é só fazer? Precisa encontrar um terreno, precisa mergulhar dentro de nós e precisa realmente desenvolver algo poderoso em nós, certo? Nurza colocou intimidade com Deus, Jeremias 33:3, muito bom. Intimidade também caminha com amor. Ó, também vou colocar paixão, paixão. E tudo vou colocar aqui. Paixão, intimidade. E aí, eu vou colocar aqui, ó, graça, favor, 1 Coríntios 13, 1 a 7. Perfeito? Vamos para março, então.
O seu março. Março é o mês mais agitado do meu ano. Março é o mês mais agitado da Academia da Mulher. Porque é conhecido como o quê, gente? É conhecido como o mês da mulher. Certo? É conhecido como o mês da mulher. Eu vou colocar aqui. Meu Deus, quando eu penso em mulher, eu penso em quê? Possibilidades. Possibilidades. Amo trabalhar com mulheres, na Academia da Mulher, na igreja. Possibilidades. Destemidas, claro, não pode faltar. Destemidas, invictas, não pode de jeito nenhum faltar, em nome de Jesus, com certeza. Né? Possibilidades, destemidas, invictas, respostas, porque eu olho realmente para a mulher como resposta. Deus estava muito bem disposto quando nos criou, né? A Maria colocou aí amor próprio, a Anis colocou aí domínio próprio, muito bem. Já estamos em março, maravilha. E Yara colocou vitória, Lerinha, né? Colocou força, possibilidades também, a Rosa colocou aí. Vamos no Facebook, Cláudia Cordeiro, Salmo 127, qual é a palavra? Não vi aqui, perdão. Karina Neves, amor, restauração, Provérbios 10, 22. Muito bom, Provérbios 10, 22. O Provérbios 10, 22 vou também colocar aqui, ainda no mês de fevereiro. Provérbios 10, 22. É lindíssimo esse texto. Agora, no março, eu vou colocar Provérbios 31. Ah, meu Deus. Eu não posso deixar de colocar Provérbios 31, gente. Mulher virtuosa, quem a achará? Gente, olha só, lembra do que eu falei, que dá para cuidarmos da nossa casa e ainda assim organizarmos a nossa vida ao ponto de conseguirmos cumprir o nosso chamado? Para que não haja esse peso, tanto para quem só está em casa, ou tanto para quem só está fora, mas que haja essa possibilidade de equilíbrio e organização, priorizando sempre o essencial, o importante, o necessário e o urgente. Eu creio que quando nós olhamos para a mulher de Provérbios 31, nós vemos ela muito completa. Ela dá trabalho aos seus servos, ela observa o navio mercante, ela é como o navio mercante, ela cuida das servas, ela cuida do seu marido, cuida dos filhos, o seu marido a louva, a sociedade toda, ele chama de todos. Gente, é maravilhoso. Aleluia! Exercício maravilhoso esse, eu gostei. Exercício incrível esse. Vamos parar agora. Paramos no mês de março. Amanhã nós vamos continuar com abril. Já vai pensando hoje, já vai orando. Por quê? No último dia, ou melhor, depois de amanhã, quando terminarmos os meses, amém? Quando terminarmos os meses, vamos fazer o ato profético sobre cada palavra que nós lançamos para cada mês. É por isso que você tem que fazer as anotações. Por quê? Porque quando terminarmos os meses, eu estarei a orar e você vai orando e declarando, orando e declarando, orando e declarando. Vamos fazer o ato profético com todos os meses do ano, certo? Amanhã vamos trabalhar abril, maio, junho, certo? Depois da manhã e assim sucessivamente. Assim que terminarmos os meses, então faremos a live oracional, fazendo a profecia, certo? A profecia, fazendo o ato profético sobre cada mês do ano, assim concluindo os 12 meses do ano. Maravilha? Vamos orar agora, mais uma vez agradecer ao Senhor por este tempo tão especial, tão maravilhoso. Se você puder, partilhe essa live, guarde essa live para que não perca nada. Se em algum momento a nossa equipe já for removendo as lives aqui, você pegou. E também lembrando que vão ficar guardadas no canal do YouTube, porque são 40 lives. Talvez seja muito aqui para o nosso Instagram, mas a maior parte delas vão ficar. Mas para você não perder nada, já vai partilhando as lives, já sabendo que no YouTube também tem. Quando você entrar no YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sino, ative as notificações para que você não perca nada que é colocado lá. Lembrando que é também ali no canal do YouTube onde tem as pregações, as minhas pregações e as pregações do pastor Manuel Catala, certo? Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua fidelidade. Muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua direção.
Muito obrigada por esta dinâmica. Muito obrigada por cada homem e mulher que caminhou comigo até aqui. Eu os consagro nas tuas mãos e peço que a tua abundância, a tua graça, a tua provisão continue a trabalhar na vida delas e que o Espírito Santo continue a despejar o céu sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Senhor, a live termina, mas o teu Espírito continua a entregar os segredos do céu para as nossas vidas. Nós terminamos juntos com a oração que aprendemos contigo, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Antes de eu te dar a bênção final, você que está a voltar para Jesus, muito mais do que voltar aqui na live, procure uma igreja perto de Jesus, uma igreja perto de você e, por favor, volte para Jesus, aceite a Jesus, faça o discipulado, aceite ser servido e aí comece a servir também. De preferência uma igreja saudável, onde Jesus é amado e pregado, certo? Você que está a voltar para Jesus, faça a mesma coisa. Se você está em Luanda e está sem congregar, nós estamos no Talatona, a nossa igreja está no Talatona. Quarta às 18, nós temos culto. Terça às 18. Terça às 18 temos culto. Quarta temos treinamentos. Quinta temos dinâmicas, mas o culto é na terça-feira às 18. Domingo temos 3 cultos. Às 7, às 9 e às 15. Estamos no Talatona. Chegas na rotunda da Fubu, bem de frente ao Esquebra. Amém? Deus abençoe você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Conforme você foi bendito ao entrar para essa live, seja bendito ao sair dela. Eu te abençoo mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus abençoe.